Olá, sejam bem-vindos ao terceiro programa Caminhos do Bem. Eu sou o Bob El Show. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio ela que nos ajuda a fazer um mundo melhor. É artesã há 12 anos, focada em sustentabilidade têxtil, fez cursos de moda sustentável, aula de moda sustentável no sistema Firjan. Tharia Del Araújo. Olá. Seja bem-vinda, querida. Olá, é um prazer. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Eu estava comentando aqui antes de nós começarmos o programa como que Deus é maravilhoso na vida da gente, né? Nós falamos no primeiro programa sobre caminhos sustentáveis, aí nós tocamos num assunto onde nós estávamos falando sobre as montanhas de roupas que não têm mais utilidade, o que fazer com essas roupas. E quando foi no sábado da mesma semana que nós fizemos a gravação, eu conheci a nossa querida Tharia, que nos encontrou num trabalho social que nós fazemos na nossa paróquia, e nós fazemos um brechó onde a gente ajuda as pessoas através dele, e ela chegou lá e falou para mim que ela faz um trabalho em cima dessas roupas, e nós falamos, né, da dificuldade que o mundo passa, dessas montanhas de roupas que não servem para mais nada. Aí você surgiu, caiu do céu para mim. Foi uma estrela, caiu do céu, gente. Fala o que acontece com essas roupas que vão para o Atacama. Então, o que acontece? Essas roupas que vão para o Atacama, elas são da fast fashion. A fast fashion é o consumo exacerbado de roupas. Por exemplo, a cultura da moda, ela tem vários ciclos, né, de lançamentos de roupa, toda semana tem. E aí o que acontece? Na maioria esses sites, tipo... Então, eles fazem o lançamento da semana, toda semana tem uma coleção nova. A coleção que não é vendida é descartada. Entendeu? Não vendeu no site, é descartado. E aí o que acontece? Você fazer um tratamento dessas roupas com incineração, que é o ideal, é muito custoso. Eles transportam e jogam no Atacama. Entendi. Entendeu? Para eles é menos custoso do que fazer incineração ou fazer um reaproveitamento. Entendi. Entendeu? É interessante, né? O ideal, ainda bem que surgiram, né, pessoas igual a você também para poder dar um destino para essas roupas, né? Tem ONGs que são especializadas, tem algumas que eu já vi na internet que são especializadas em resgatar roupas do Atacama. Mas assim... Fala pra gente também, que às vezes a pessoa está do outro lado e não sabe o que é o Atacama. O Atacama é um deserto, né, no Chile, que eles é um deserto que não tem povoados perto. E aí eles pegam e fazem de um grande lixão. Entendi. Entendeu? Principalmente da indústria têxtil. Em sua maioria, a indústria têxtil. Entendi. E aí eles pegam, é mais vantajoso jogar lá do que dar, de fato, um destino correto. É muito importante nós tomarmos cuidado com isso. É até bom, sempre que eu faço essas entrevistas aqui em nosso estúdio, eu viajo um pouco na nossa entrevista, né? Porque o que acontece? As pessoas às vezes têm muita roupa em excesso em casa, não sabem o que fazer com a roupa, aí eles vão e jogam em qualquer local. Dá para uma igreja, dá para um vizinho, passa por um morador de rua que ele precisa de roupa, ele não tem como estar lavando roupa, ele tem que estar jogando a roupa fora. É um problema sério isso. É verdade. E você pode ajudar essas pessoas, mas lembrando também que a maioria das vezes, não a maioria das vezes não, a minoria das vezes, as pessoas às vezes doam roupa rasgada, suja. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção sobre isso, né? Exatamente. Para que a gente possa fazer uma coisa diferente, dar um destino correto, né? E uma roupa que você possa doar, que você mesmo usaria, né? Exatamente. Não uma roupa que ninguém vai usar. Que ninguém vai usar. Rasgada. Que aí não tem utilidade. É verdade. E fala pra gente o que é fast fashion. O fast fashion é o rápido da roupa. Vamos supor, toda semana tem essa coleção. E aí, isso é o fast fashion. São tecidos ruins, não são de qualidade, são tecidos que, na verdade, são de poliéster, que é derivado do petróleo, né? Então, assim, que dá odor, é descartável, tem nylon, entendeu? É mais e aí difícil mais difícil a degradação.
Entendi. E aí, assim, o fast fashion é aquelas roupas que são feitas baratas. Entendi. Mas tem um custo muito alto. A escravidão de pessoas é o custo do fast fashion. Você criar essa sujeira do Atacama é o custo do fast fashion. É verdade. Porque eles têm que ter uma produção gigante. Não vendeu, descartou. Não vendeu, descartou. Entendi. Entendeu? Esse é o fast fashion. Entendi. E o que influencia a vida das pessoas nesses fast fashion? Então, o fast fashion, a moda em geral, ela não é cíclica. Ela faz você comprar aquilo que você não precisa. O fast fashion, ele cria a necessidade imediatista de você comprar aquilo que você não precisa. Se você já tem roupa e está adequado para você comprar em demasia, entendeu? E você... Isso é o fast fashion. Eles te impõem a coisinha, não, é R$29,90. É R$10,90. E aí você compra aquilo impulsivamente por um preço barato. Acaba comprando, às vezes, a coisa que nem precisa. Nem precisa, você não precisa. Se você parar para pensar, você tem uma blusinha que você poderia, entendeu? E isso vai te influenciando, só que assim, às custas de escravidão de mulheres, de crianças na Índia. Quantas escravidão é sobrenatural, é uma coisa assim louca. Você vê os vídeos que passam, né? Tem pessoas que dormem nas próprias fábricas porque não tem aonde dormir, porque tem que trabalhar. Ganham centavos de dólar. Infelizmente, né? Pois é. Isso é muito complicado. Depende um pouco também do governo, né? Sim, só que lá as leis são liberadas. Então, para eles, aquilo ali é um serviço, só que é um serviço sobre-humano, não tem um dia de folga. É verdade. E crianças também. Crianças. Isso é uma coisa do fast fashion. A gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, procurar ter um pouquinho mais de consciência na hora de fazer as compras, né? Para que a gente possa também estar ajudando, né? Nessa parte também. Isso, Porque nós precisamos ter um meio de trabalho mais digno, um destino correto dos produtos que usamos. Exatamente. E conscientizar também essas pessoas com nossos atos, né? De que tem coisas que têm necessidade de ser mudadas. E a gente pode ajudar a mudar isso. Essa é a finalidade. É que a gente possa fazer alguma coisa que possa mudar a qualidade de vida da pessoa, do meio ambiente, de tudo, porque nós fazemos parte do meio ambiente. Eu falo que não tem um planeta B. Verdade. Não tem um planeta B. A gente está destruindo o nosso. Não há um planeta B. É verdade. Para a gente fugir. Isso ainda está um pouco distante. Então, é verdade. A gente tem que cuidar do nosso. E fala um pouquinho pra gente o que é a moda circular. A moda circular são as modas dos brechós. Porque assim, eu tenho uma peça, não quero mais essa peça, não tá mais cabendo, tá em qualidade para você vender. Aquilo é uma moda circular. Você leva para um brechó, você gera uma renda, como por exemplo, eu te encontrei no brechó da paróquia. Então, vocês pegam, fazem aquela lavagem e aí vocês vendem para reverter aquele valor para uma causa, para ajudar os necessitados. Então, isso é uma moda circular. Quando você tem muitas pessoas, principalmente aqui em Maricá, tem um pessoal muito legal que faz os brechós, que tem muita grupo, né, de brechó. Então, isso gera uma renda. E a maioria dessas coisas são coisas que eles não iam mais utilizar. Entendeu? Que as pessoas ganham, que não vão mais utilizar. Isso é uma moda circular, gera uma renda para eles. E também alivia o meio ambiente, você não compra impulsivamente. Entendeu? Você está ajudando pessoas e está gerando mais vida útil para aquela peça de roupa. Verdade. E também eu viajei aqui, como eu falei que eu viajo bastante aqui nas nossas entrevistas, eu viajei aqui também em questão de móveis. Quantas vezes a gente encontra móveis bons jogados no meio do mato, aí, terreno baldio? Gente, presta atenção aí. Você tem um vizinho, você tem pessoas aí que você vê que moram em casas humildes, chega lá e oferece, gente, eu tô com um guarda-roupa, eu tô com uma máquina de lavar em condições de uso ainda, uma geladeira, doa. Você não tem noção de como você vai se sentir diferente a partir do primeiro momento quando você fizer a primeira doação.
É verdade. Porque a alegria da pessoa que recebe é tão grande, mas tão grande, que é como se você tivesse ganho um presente. É verdade. Eu faço muito isso. E às vezes, aí já teve casos de pessoas me abraçar, beijar minha mão, agradecer tanto, parece que ganhou um carro zero. E olha só, você jogando coisas boas no terreno baldio. E é uma coisa tão simples, né? É só você ofertar. Ou vende num preço acessível. Pô, não tem condição de doar, levar pra pessoa, vende num preço acessível. Isso mesmo. Faz circular essa aí, tá precisando de dinheiro, circula essa energia. É verdade. E o que você acha que favorece nessa moda, a vida das pessoas nessa moda circular? O que você acha que pode favorecer aí? Primeiro, verba, entendeu? Você gera uma economia e, assim, tem muitas pessoas aqui, eu vejo porque eu participo desse grupo de bazares, eu tenho o meu brechó, em paralelo com a Melancia, que é a minha marca sustentável de bolsas, eu tenho o meu brechó. Então, você gera uma renda, você gera, assim, existem pessoas que têm uma determinada roupa que é de fato muito caro. E aí você pode vender num preço mais acessível para outra pessoa ter. Se está em condições, você cria esse conceito da sustentabilidade têxtil na base, porque é necessário, entendeu? Na base. E aí você gera renda, você gera evitar a poluição, porque normalmente as pessoas que não têm esse hábito da sustentabilidade têxtil jogam fora, jogam no lixo. E aí chove, entope bueiro. Com certeza. Entendeu? A pessoa se descartar de forma o lixeiro não levar por qualquer coisa. Entope o bueiro, dá um problema para a cidade, gera lixo, cria bicho, entendeu? E é difícil uma decomposição total, principalmente de material de poliéster. Né? Não tem. É muito, 200 anos. A média é 200 anos, entendeu? É complicado. Seu tênis está sujo, com cheiro ruim e você não sabe o que fazer? Calma! A Ecostep tem a solução. Lavagem 100% manual, sem máquinas e sem desgaste. Seu tênis limpo, cheiroso e com cara de novo. Ecostep, o cuidado que seu tênis merece. Faça seu agendamento agora. E a gente precisa ter essa atenção. E não só isso também, né? Como a gente está falando aqui de meio ambiente também, aí eu observo muitas vezes as pessoas têm uma preguiça de dar uma varridinha na sua porta, né, gente? Por que eu viajei nessa vibe aí? Porque a gente observa, a gente reclama muito nesse período, principalmente que ontem nós tivemos uma chuva forte aqui, das ruas ficarem alagadas. Por quê? Às vezes você olha lá, o bueiro está cheio de folha, as pessoas têm a preguiça de passar a vassoura ali e tirar aquela folha. Recolher, né? Gente, faz a sua parte, cada um fizer um pouquinho. São coisas simples, mas que a gente pode ajudar bastante no nosso planeta. E assim, esse negócio da folha, se as pessoas tivessem o hábito da composteira, isso gera um insumo para sua plantinha. Essa folha, esse nutriente da folha, ele pode ser colocado na plantinha de casa, fazer uma hortinha. É verdade. Entendeu? Gerar uma vida. A planta é tão bonita, não é? É que as pessoas às vezes são um pouquinho aceleradas, não param para pensar, fica naquela vibe de ligada a 220. A planta de plástico. Planta de plástico, cachorrinho de porcelana. Não dá trabalho, não come, não suja. E aí não vive também, né? Não aproveita, né? Não curte as coisas mais. Das coisas. É verdade. Quais os principais hábitos de consumo sustentável que podemos ter? Assim, o principal, em questão do têxtil, moda circular. Comprar um brechó, dar roupas para o brechó, fazer circular essa roupa, né? Brechó de móveis também. Evitar o consumo da internet, sabe? Aquela roupinha da Shein, ai, tá baratinho, vou querer. Você vai usar? Aprender a limitar também. Você vai usar as perguntas, né? Você vai usar isso? Verdade. Tem certeza? O consumo, por exemplo, eu evito plástico, né? Evito sacola plástica. Poxa, leva aquela sacolinha, uma eco bag, ela é mais resistente, ela não vai rasgar, entendeu? Se você destinar aquilo, se você levar, aquilo vai ser destinado para quê? Para o lixo, entendeu? Aquilo também gera.
Tem esse consumo, evitar também um copo plástico. Poxa, uma garrafinha, leva uma garrafinha. Entendeu? É mais higiênico. Isso aí, são pequenos detalhes. Canudo. Hoje em dia, a gente fala mais sobre isso. A gente tem aquela conversa legal sobre isso, entendeu? Mas, assim, a mídia, ela tá colocando isso num tópico. Mas antigamente não. Entendeu? A mídia hoje está ajudando por um lado e dando ruim no outro lado. É verdade. Mas esse lado, essa questão de você divulgar... É porque a gente sabe que sempre tem os dois lados, né? Positivo, verdade. Negativo, o bom, o mal, sempre vai existir, mas a gente precisa olhar o lado bom, né? Pois é. Igual nós estamos fazendo aqui no programa. O programa é o quê? Caminhos do bem. É isso aí. Vamos focar nas coisas boas e vamos fazer a nossa parte. Porque se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue fazer uma diferença, não é verdade? Exatamente. E o que você acha que impacta essa sustentabilidade têxtil do planeta? Em tudo. Primeiro, porque assim, a indústria têxtil é a terceira mais poluente na categoria, né? Tem a indústria do petróleo, extração, mineração e tal, e a indústria têxtil. Quando você tem uma consciência de sustentabilidade têxtil, eu digo isso porque assim, tem várias consciências sustentáveis, mas estamos falando sobre a têxtil. Você evita o acúmulo de lixo. Os lixões, gente, lixão, vocês já foram no lixão? Vocês já viram o que é um lixão? É horrível, horrível. E aí, assim, você vai evitando aquele acúmulo, você vai gerando essa renda da economia circular, você vai mudando seus hábitos para um hábito mais sustentável. E aí, assim, a questão de não jogar lixo na rua, entendeu? É muito importante. Muito importante. Terreno baldio. Exatamente. É verdade. Isso é muito importante para evitar esses problemas que venham a trazer problemas para o nosso planeta, né? Exatamente. As pessoas sabem, mas acabam fazendo, né? Porque garrafas que jogam nos rios. Exatamente. Né? Poxa, na praia, gente, então, meu Deus do céu. É horrível. Quando aqui fica final de semana, a gente já sabe que... E assim, ter o hábito de separar o seu lixo é muito importante. Separação de lixo é muito importante. É verdade. E o que você acha que é um consumo baixo, um consumo assim de baixo impacto, que você acha que poderia ser feito, que a gente podia mudar, né, que a gente possa fazer assim... para ajudar nessa caminhada? Então, o de baixo impacto é justamente isso. É você optar por hábitos saudáveis. É você utilizar a sua ecobag em vez de utilizar as sacolas. Ah, mas eu esqueci a sacola. Poxa, eu sempre carrego na bolsa. Não é muito volumoso. Às vezes você vai comprar um negócio e pega 3, 4 sacolas. Entendeu? Pegar o lixinho, quem fuma, levar um negocinho um local para colocar as guimbas. Isso aí. Isso. Entendeu? Para você não sujar também a sua rua, a sua cidade, mas também ensinar as crianças desde cedo a você não jogar lixo que não seja no lixo. Porque hoje em dia a gente está esquecendo, né, que as nossas crianças são o nosso futuro. E aí a gente esquece essa situação de você ensinar de fato que o lixo tem que ser no lixo. E aí jogam, eu cansei de ver. As crianças vão copiando. Estão copiando os hábitos. Papai, mamãe, vovó, exatamente. Olha o que você faz, né? São espelhos, né? São espelhos. Vamos dar um direcionamento melhor para os nossos filhos, nossos netos, né? Mostrando como pode ser feito para cuidar, né? Com um simples gesto a gente consegue, né? O que a indústria têxtil pode fazer pelo nosso planeta? O que você acha que eles podem fazer para melhorar para o nosso planeta? Então, já tem algumas coisas sendo feitas. Tem o ecodesign, que a gente chama do têxtil, né? Que eles são feitos, os moldes são feitos para reutilizar mais os tecidos. E aí as sobras de tecido, eu trabalhava em confecção, então é uma sobra muito grande. E aí tem algumas marcas, né? Que elas estão fazendo elas recolhem aquele resíduo e elas levam para artesãs. Por exemplo, tem o grupo Soma, que é da Farm e tal. Então, que eles pegam e eles fazem o refarm, que todo o resíduo têxtil
que é a sobra do tecido do corte da confecção, eles pegam e distribuem para artesãs, para geração de renda dessas artesãs. Olha que bacana, hein? É muito legal. Muito bonito o projeto. Muito legal. E assim, apesar deles terem algumas práticas que não são muito bacanas, mas essa prática em si da Refarm é muito bacana, porque gera renda. E o artesanato, ele dá uma nova vida àqueles retalhos. E assim, imagina se a maioria das indústrias têxteis, das confecções, elas tivessem esse cuidado de distribuir. Existem também outras medidas que tem até aqui eu acho que é no Brasil, mas eu não lembro qual estado, um pessoal que faz tijolo ecológico de prensado de roupa. Olha que bacana. Pois é. Nunca ouvi falar. Eu vou te mandar depois o linkzinho deles. Eu sigo eles no Instagram. Eles fazem esse tijolo ecológico, entendeu? Que é feito com esse resíduo de roupa. Eles pegam, amassam, refibram e colocam concreto e fazem um tijolo. E fica bonito o tijolo, fica colorido. É fica bacana, muito bacana. é interessante. É um meio também, né? Isso é um Verdade. meio. Fala pra gente aqui, se você puder deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, o que você deixaria para eles? Repensar o consumo deles perante a tudo, né? Porque assim, nós não temos um planeta B. Nós não temos como a gente não mudar os nossos hábitos. Está sendo muito impactado o planeta. Então, realmente, nós temos que repensar no nosso consumo, pensar muito sobre as nossas roupas. Dá para usar? Dá para reutilizar? Dá para vender? Dá para gerar uma renda? Entendeu? E isso é muito importante. Os nossos consumos, repensar realmente os nossos consumos. Por exemplo, eu tenho a minha loja, né, a minha marca, e eu utilizo retalhos de tecido, coisas de brechó, o jeans que está com alguma avaria, para mim é bom para reutilizar, e utilizo também o guarda-chuva. Eu trouxe até aqui, ó, eu fiz uma coleta de guarda-chuva. Olha que bacana, gente. Aqui, ó. Tava jogado no lixo. Tava jogado no lixo, olha, na gente, rua, que bacana. tava na rua. Aí eu peguei, eu vou lavar, eu retirei toda a parte, porque aquele metal é reciclado. O metal é reciclado. Interessante. Mas isso aqui não. E aí tem ONGs que fazem, né? Aí eu peguei e retirei toda a parte de metal. Que lindo, hein? Pois é. Guarda-chuva bonito, hein? Quebrou o metal. Quebrou o metal. E olha o nylon. O nylon tá perfeito. Bonito, muito bonito. Então isso aqui vai virar um forro de bolsa, vai virar uma bolsa. São esses consumos. O colchão inflável é um ótimo material para você fazer uma bolsa, para você criar uma coisa, entendeu? E aquelas lonas de propaganda também, né? Também, lona de banner. É ótimo, resistente, para você criar até mesmo umas ecobags, fazer umas coisas diferentes. Não é? Isso gera renda. Isso é o material sustentável, né? Com certeza. É muito importante. Muito obrigado, querida, pela sua participação. Muito obrigada. A Ria recebe aqui um certificado de participação. Ai, que seu legal. Carinho, a sua disponibilidade de estar aqui passando para a gente a importância de a gente dar o destino correto de materiais têxteis. Muito obrigada. Obrigado pelo seu carinho. Bom dia para vocês. Obrigado, querida. Quero agradecer vocês que nos acompanham. Lembrando que não esqueçam de curtir e compartilhar para que a gente possa fazer essa nossa corrente do bem. E agradecer também à Prefeitura de Maricá e à Codemar pela oportunidade, né, e o espaço cedido para as nossas gravações. E não esqueça de nos acompanhar no Instagram, Facebook e YouTube, caminhos.do.bem, para que a gente possa estar levando a mais pessoas esses programas que têm essa finalidade. Fiquem com Deus e até o próximo programa.